Olá, pessoal de casa. Estou aqui de novo, professora Maíra, para dar continuidade com vocês no quarto bimestre, a nossa aula de 7º ano. Eu e a Márcia, intérprete. Tudo bem, Márcia? Nós vamos trabalhar hoje a continuidade, claro, do nosso conteúdo, mas vamos entrar numa parte um pouquinho nova dele para trabalhar a parte de calor e energia voltada para os isolantes térmicos e as formas de como que o calor se dissipa, como que o calor muda de um objeto para outro, de um corpo para outro. Nesse momento, nós estamos dando continuidade ao conteúdo de 7º ano de ciências, com a parte específica trabalhada na última aula, que foi temperatura e calor e a sensação térmica. Só que aí aqui a gente vai aplicar essa questão da temperatura e calor nos corpos. E aí vamos entender a parte do conhecimento que a gente precisa para dar os passos seguintes quando a gente vai falar das máquinas térmicas. Mas nesse momento nós vamos trabalhar as habilidades, utilizar o conhecimento das formas de propagação do calor para justificar a utilização de determinados materiais, condutores ou isolantes, e identificar materiais como bons ou maus condutores de calor na análise de situações práticas e experimentais na vida cotidiana. Bom, para começar, eu queria chamar vocês para uma pergunta super importante. Você sabe o que é um isolante térmico? Essa é a pergunta-chave da nossa aula de hoje. Eu queria convidá-los para pensar na nossa casa. A gente não precisa ir muito longe, não. Basta a gente olhar para a nossa cozinha que nós vamos descobrir uma série de isolantes térmicos. Ou olhar para o cotidiano que a gente imagina das nossas casas, o que tem por dentro das paredes, o que chega, né, a energia na nossa casa. Tudo isso é cheio de isolante térmico para todo canto. Olha só, se a gente vai passear, vamos numa cachoeira, uma das primeiras coisas que a gente procura levar é uma caixinha de isopor. Às vezes o pessoal chama de cooler, que nada mais é do que uma caixinha de isopor, bonitinha lá, recoberta com plástico. Essa caixinha de isopor é um isolante térmico que a gente costuma levar para garantir que alimentos fiquem gelados ali, que mantenha a temperatura mais fria um pouquinho, ao invés de levar uma água que vai ficar quente, morna, que você não vai achar tanto interesse em tomá-la ali. Então, esse isolante térmico, o que ele está fazendo de fato? Vamos lembrar lá da aula anterior, a gente falou que o calor ele tende a passar do corpo mais quente para o corpo mais frio. E o isolante térmico ele vai tentar evitar ou a perda de calor, posso, por exemplo, levar um isolante térmico, uma bolsinha ali térmica, com o meu almoço. Ou com o meu lanche para a escola, um lanche quente. Eu estou tentando evitar que o calor daquele alimento ali se perca para a atmosfera em volta. A temperatura está mais baixa do que aquele alimento que está quentinho ali. Então, eu coloco dentro de um ambiente com um isolante térmico em volta. E se eu quero manter o alimento gelado, eu posso ter uma garrafinha térmica, por exemplo, que mantém a água um pouquinho mais fria do que a temperatura ambiente. Tudo isso aí vai ser possível graças à questão de certos materiais terem uma capacidade de manter a temperatura ali, porque são péssimos condutores ou mal condutores de calor. Então, por exemplo, o isopor é um mau condutor de calor. Então, ele mantém o calor fora, quando você tem um alimento gelado dentro, ou mantém um calor dentro, quando você colocou uma marmita, um alimento quente ali, e não vai permitir a dissipação tão rápida desse calor. A gente pode pensar numa coisa super simples na cozinha, aquela garrafa térmica de café. Ela é o quê? Um péssimo condutor. O calor do café vai se manter por horas e horas e horas, até que o café resfrie de fato dentro dela. Então, os isolantes térmicos, eles são formas que a gente vai ter de evitar a dissipação do calor, ou a entrada de calor, né, chegada do calor até algo que a gente quer manter frio ali, que a gente quer conservar mais frio do que a temperatura ambiente. Então, o isolante térmico é uma barreira que a gente coloca aqui ao longo dessa perda natural que a gente vai ter do calor para o meio, né, ou o meio mais quente passar o calor para o alimento que a gente quer manter resfriado. Aí nós temos 3 maneiras principais desse calor se dissipar. E isso é fundamental para a gente compreender aqui como que funcionam as coisas ao nosso redor. Eu vou usar um exemplo bem simples aqui, que seria fogo, né, e uma superfície, poderia ser um fogão, por exemplo, em que a gente vê as panelas aqui, instrumentos sendo aquecidos. Quando você tem o fogo, você tem uma fonte de calor ali que vai funcionar dissipando a energia térmica.
Essa dissipação da energia térmica a gente chama de perda de calor por radiação. Então, o sol também, por exemplo, ele faz a radiação do seu calor, né? Então, a gente recebe a radiação de energia solar na superfície da nossa pele quando a gente está exposto ao sol. E é uma forma, né, do calor estar se dissipando ali. Lógico que, no caso do sol, uma estrela enorme produz uma grande quantidade de calor, que a gente está falando uma fonte de fogo mais restrita. Mas esse calorzinho que a gente pode sentir na beirada de uma fogueira é a radiação. Essa radiação, ela também não é a única forma de dissipação do calor. A gente tem o caso da convecção e o caso da condução. Eu vou iniciar pela condução. A condução ela é bem simples. Você coloca uma panela no fogo, está cozinhando, aí você coloca uma colher daquelas que não tem um cabo de madeira, uma proteção no cabo. E você deixa dentro dessa panela alguns minutos. E aí você se esquece que aquilo está dentro da panela alguns minutos e leva a mão para pegar naquela colher. Você vai queimar a mão. Né? E aí você vai ficar bravo com você mesmo, com quem quer que tenha deixado a colher ali, mas o fato é, o que aconteceu, gente, foi a condução. Você tem um metal, geralmente essas colheres são metálicas, né? O alumínio, ferro, algo assim, e esse metal, ele é um bom condutor ali de calor. Então, o fogo está chegando à superfície de uma parte desse metal que vai conduzir esse calor até a extremidade dele. Essa condução vai levar você a queimar sua mão. Mas, de forma geral, a gente entende bem isso. Então, se você tiver atrito, se você tiver qualquer coisa que gere calor no metal, a tendência é que esse calor vá ser conduzido até todas as extremidades. E essa condução é o que, gente? A energia cinética que é provocada ali pelo aumento da temperatura. Então, olha lá, os átomos que compõem aquele metal, eles estão agitados. E esses átomos agitados vão fazer com que aumente o calor ali que está sendo dissipado por condução. Então, na radiação, você tem uma liberação do calor, uma produção da energia térmica ali que vai ser dissipada. Na condução, essa energia térmica ela é transformada em energia cinética e conduzida, principalmente nos metais aí que a gente está usando como exemplo. Mas a gente tem também a convecção. Na convecção, a gente tem o calor circulando, é uma forma da gente pensar. Então, convecção, pense sempre em circulação do calor. Então, o calor estaria circulando aqui nesse bule, por exemplo. Numa garrafa térmica, quando você coloca um café ali e deixa, você está tendo o tempo todo a convecção do calor ali. Porque aí você tem uma questão, a água, o líquido, o que quer que seja que está presente ali, a parte mais inferior dele ali, ela vai às vezes fica aquecida, se manter aquecida e ela vai ter uma densidade menor que a parte que está em cima. É o que acontece num lago, por exemplo. Então, às vezes a gente entra numa piscina, a gente entra numa lagoa, a gente percebe que em determinada profundidade você sente a parte inferior do corpo mais gelada, mais fria. E a parte de cima, que é a parte que o sol está irradiando, ela está mais quentinha. Mas à medida que vai ventando ali, vai acontecer a convecção e naturalmente essa água se mistura e acontece que a temperatura fica homogênea, ela fica igual em todos os níveis. Então, a convecção seria essa circulação, né, das partículas aqui mais quentes entre as partículas mais frias, ou seja, as partículas que retêm mais calor, mais energia ali cinética, elas vão circulando e garantindo que fique de uma maneira mais homogênea o calor naquela substância, naquele líquido, no que quer que seja. Então, para a gente entender como que é um isolante térmico, a gente tem que entender ele a partir de sua função em relação às transferências de calor. E eu vou usar um exemplo aqui que está na casa de todo mundo, que ele vai ter todas as três formas do calor se dissipar no meio. Então, no caso da nossa geladeira, a gente vai observar tudo isso acontecendo nela. Mas primeiro eu queria trabalhar com vocês a parte de isolante térmico que está associado com as geladeiras nas nossas casas. Então, a geladeira, primeiro, ela é um grande armário isolante térmico. Então, por fora a gente tem metal. Mas entre as camadas metálicas da superfície da geladeira e a parte plástica do interior da geladeira, a gente tem toda uma cobertura com isolantes térmicos. A gente tem lã de vidro, a gente tem o próprio isopor, que eles vão funcionar para garantir que aquela temperatura interna ali se mantenha o mais frio possível em relação à temperatura externa. Por quê, gente? O calor que chega aqui, se a gente está lá na nossa casa, 28 graus, na cozinha, nossa geladeira está
exposta a esses 28 graus. A tendência é que esse calor da parte de fora, ele adentre e chegue até os alimentos que estão ali. Como a gente tem um isolamento térmico na geladeira, mesmo que acabe a energia, por exemplo, e a geladeira fique sem funcionar por algumas horas, se a gente mantiver ela fechada, a gente vai ver que ela conserva muito bem a temperatura interna mais baixa. Esse isolante térmico que existe, né, esses isolantes, na verdade, na parte externa dela, fazem com que esse processo, né, de perda da temperatura, aqui no caso o ganho, né, da temperatura maior, a temperatura mais quente do ambiente para a parte interna, ele seja muito mais devagar, ele seja muito mais retardado, muito mais diminuído para que você gaste menos energia para manter o alimento ali. Aí o que acontece? Você tem um isolante térmico. E o que mais que tem na geladeira? Muitas vezes a gente fala assim, tem um motor, tem uma gradinha atrás da geladeira. A gente tem todo um sistema ali para garantir que o ar frio que está dentro da geladeira, ele não entra em contato com o ar externo. Então esse ar frio a gente chama muitas vezes de gás, o gás da geladeira. Olha, o gás da geladeira vazou, a minha geladeira está com problema porque ela está sem gás, o gás está pouco, tem alguma coisa na tubulação de gás. Às vezes a gente escuta essas coisas e não consegue pensar bem o que é, porque a gente simplesmente não entende o funcionamento. E aí quando a gente entender o funcionamento, nós vamos ver que a parte de convecção para a gente vai ficar muito clara. E aqui nesse caso da geladeira, a gente vai ter a circulação de ar interno, mas que também vai ter a circulação do gás, de forma que ele vai perder por radiação ali para o ambiente a temperatura aumentada que ele vai ter, né, absorvido ao longo do processo de refrigeramento. Então, quando a gente vira uma geladeira, a gente olha ela de trás, a gente vê toda essa gradinha. Essa gradinha, gente, nada mais é do que um tubo, ou muita gente chama de serpentinha, né? É um tubo que vai fazer a dissipação de calor. A gente tem uma mania, às vezes, de colocar coisa para secar atrás da geladeira. Não é incomum que alguém já tenha colocado em casa uma toalha para secar, principalmente quando chove, né? Um tênis que não seca de jeito nenhum, coloca atrás da geladeira. E aí, por que isso acontece? Aqui fica quentinho, né? Se você colocar a mão lá na parte, né, de trás da geladeira, nessa tubulação, você vai ver que ela está mais aquecida do que o ambiente. Esse todo é um processo que está acontecendo aqui para que o gás que está circulando no sistema da geladeira, ele perca temperatura para o ambiente. Ele vai irradiar a temperatura para o ambiente e essa perda de temperatura que vai acontecer vai garantir o resfriamento do alimento que está ali dentro. Então, essa parte de trás da geladeira, ela esquenta por isso, gente, porque ela é um local de perda de calor para o ambiente. Posso colocar a toalha aqui atrás, meu tênis, etc? Bom, o ideal é que a gente não coloque nada aqui atrás. Primeiro porque é sensível, né? É uma região que se você quebrar, se você estragar, vai ser um prejuízo tremendo. Segundo porque se ficar pingando água aqui, pode danificar as coisas relacionadas principalmente o compressor da geladeira que fica na parte de trás. Então, não recomendaria. Mas o fato é que muita gente vai utilizar disso exatamente para aproveitar desse calor. E aí, esse calor que acontece, né, essa dissipação nessa região aqui, ela está associada com o funcionamento do compressor, que é essa parte da geladeira, que funciona embaixo, que a gente chama de motor muitas vezes, mas é um compressor que vai fazer o quê? Ele vai pegar esse gás que circula na geladeira, vai comprimir ele, para garantir que depois ele suba aqui por essa serpentina, dissipando o calor, perda de calor por radiação. E esse processo aqui vai depender também da condução. Então, é um metal que está aqui e esse metal conduz esse calor para o ar que está ali em volta da geladeira. E a gente vai ter um circuito fechado, olha só. É um circuito que não vai ter contato com o ar atmosférico. Só o gás circula aqui. Esse gás é chamado de gás freon, é um gás derivado do gás metano que a gente utiliza lá nos botijões de gás. Esse gás, gente, ele vai, no caso aqui, quando ele passar dentro da geladeira, ele vai absorver a temperatura mais alta que está lá dentro do alimento, porque a geladeira vai ter uma tendência de lá dentro, ela vai se aquecendo com o tempo, mesmo havendo isolamento térmico. E a gente muitas vezes coloca o alimento, o tempo todo, na verdade, a gente coloca o alimento à temperatura ambiente, às vezes até o alimento quente. Então, esse alimento, ele vai perder calor para esse gás que está circulando ali dentro da geladeira. Depois que esse gás recebe essa temperatura aumentada, ele vai passar pelo duto e ser comprimido aqui.
nessa região do compressor. Então, ele vai sofrer uma compressão muito grande e depois vai ser liberado para esse ducto atrás. Olha só, o gás, gente, ele funciona como uma forma de absorver o calor dentro da geladeira. Esse calor vai ser perdido na parte de trás da geladeira. Então, você está tendo uma perda de calor aí que vai depender desses processos de convecção e de radiação. Mas mais do que isso, a gente também vai ter dentro da geladeira o processo, nela própria aqui, o tempo todo de convecção. Quem que a gente coloca? E nessa geladeira aqui a gente tem um refrigerador diferente, né, separado do congelador. Então você tem dois sistemas distintos aqui. Uma geladeira sem o congelador separado, ela vai ter o congelador nessa parte de cima. Então vamos supor que a gente não tem essa parte aqui, a gente só tem um congelador aqui, a geladeira de uma porta só. O que que acontece aqui? O alimento que a gente tem que conservar mais congelado, o alimento, por exemplo, um picolé, uma carne, ou o próprio gelo, né, que você quer conservar ali para utilizar numa bebida depois, num refrigerante, né, algo assim, você vai colocar no congelador. E na parte de baixo a gente deixa aqueles alimentos que nem podem gelar muito, alimentos que se, por exemplo, um alface, né, a gente fala que ele queima, né, ele vai estragar todo se você deixar ele numa região mais alta da geladeira. Por quê? Porque aqui embaixo a gente tem o ar que vai estar menos denso, o ar que vai estar mais aquecido, digamos assim, que contém menos calor, o ar interno mesmo da geladeira. Essa parte de cima aqui, ela vai aumentar a densidade do ar. Por quê? Porque ela aproxima as moléculas, está resfriando aqui o ar nessa região que gela mais, né, do congelador. Então esse ar mais aquecido, ele tende a descer, questão de gravidade mesmo, ele vai descer e aqui embaixo ele vai perder calor, então ele sobe por questão de estar com menor densidade. Então ele vai estar fazendo o que, gente? Convecção o tempo todo. Então a convecção é uma forma também de dissipação de calor. Por isso que a convecção é a forma que a gente utiliza aqui na geladeira para pensar como posicionar os alimentos que têm que ser conservados a menores ou maiores temperaturas. Então, o ciclo completo aqui da geladeira, a gente vai ter, no processo em que você vai ter a perda de calor, né, você vai perder o calor para o ambiente atrás da geladeira, você vai resfriar esse ar, e esse ar lá na geladeira, que estiver passando no circuito interno dela, vai receber o calor ali. Então, entrada de calor nesse sistema, para depois haver a compressão naquela parte de baixo da geladeira, para passar na serpentina na parte de trás, perder o calor por meio, olha só, a gente está irradiando o calor, a gente está perdendo ele ali através de condução também, e aí depois a gente vai ter absorção desse calor também, né, por condução ali, a absorção desse calor dos alimentos que estão dentro da geladeira, para depois passar de novo nesse ciclo. É contínuo o ciclo e leva os três componentes aí de perda de calor, de absorção de calor, num único equipamento dentro da nossa casa. Então, só numa geladeira a gente consegue observar radiação, a gente consegue observar a condução e a gente consegue observar a convecção. Então, gente, nessa aula de hoje nós aprendemos que o calor pode ser transferido em três processos: a radiação ou irradiação, a condução e a convecção. Os isolantes térmicos podem ser utilizados para evitar ou reduzir a transferência do calor entre os corpos. Então, quando vocês observarem a geladeira de vocês, lembrem desses três processos lá. Okay? Essas foram as referências utilizadas para essa aula e eu agradeço muito a presença de vocês hoje, pessoal. Espero que estejam presentes aí assistindo a minha próxima aula e até a próxima.